Good afternoon, everyone. Good morning, good evening, Então, bom dia, boa tarde a todas, a Mohammed. todos, a qualquer lugar onde vocês estejam agora. All over the world. É uma boa experiência que vocês estejam aqui conosco. Algumas pessoas é manhã, algumas é à tarde. E As we muito start obrigado por estarem aqui conosco. our Enquanto iniciamos neste primeiro módulo do ano acadêmico da formação, que nós conseguimos entrar de uma forma profunda sobre a liderança e a sinodalidade, recebemos muitos ecos, muitos feedbacks que nos guia na nossa liderança, na nossa vida neste mundo forte, onde Deus também nos convida a entrar neste convite que mesmo o Papa Francisco nos dizia que a Igreja continua a endereçar, a falar da sinodalidade. Estamos atentas que a liderança na nossa igreja, na nossa congregação muda. Por isso, nós precisamos de estarmos dentro sobre o Conselho Geral, a equipa da liderança. Algumas delas também vão estar aqui conosco. so that Queremos aqui caminharmos juntas para que vocês possam se sentirem ajudadas, onde a Whisky continua a nutrir, a fortificar a vida das religiosas, das congregações. Algumas pessoas talvez tiveram um papel e uma função que não esperavam, mas podem, ao caminho, receber habilidades para poder seguir. Então, este é o primeiro módulo que vamos ter, onde vai responder a essa chamada. Depois teremos outros módulos, março ou janeiro e outros módulos também outros meses, mas hoje vamos seguir aprofundando, olhando para essa chamada, olhando para a situação das vossas congregações, what is your como essa chamada, o que que a sua congregação espera em você e como você pode responder a essa chamada em todas as dimensões. E por isso, convidamos aqui o responsável, a comissão da liderança. Temos aqui o Padre David e a irmã Sandra, depois vou introduzir a elas. E quero aqui iniciar esse encontro com um pouco de oração para nos acolher e sabermos que é aqui onde nós sabemos, decidimos quando, como que Deus está sempre conosco. Estamos nesse momento bom, que é o momento do Advento, e este ano, atualmente, my prayer led me a minha oração me guia que é verdade que Deus está vindo, mas muitas das vezes somos nós que escondemos a Deus. Nós estamos, nos escondemos por detrás de medo, nos escondemos por detrás de muitas coisas que queremos já fazer. E muitas das vezes não é fácil abrir every little corner tudo aquilo que temos, abrir todos os ângulos para dar espaço a esta vinda de Jesus. Então, usando o Evangelho de hoje que a igreja nos oferece, vos convido a rezar em uma forma muito calma, simples, e antes de fazer isso, vos convido a estarem, procurarem estar um pouco tocadas, de uma forma, encontrar uma posição ideal para rezarmos e pedir que a Deus nos permita e nos enriqueça para que possamos estar onde nós estamos. anxieties and Com as doubts. nossas ansiedades, com as nossas forças, com as nossas alegrias, Nothing can separate us porque nada nos pode separar, nada pode nos separar da presença de Deus. E vos convido a seguir esse momento de silêncio para responder essas questões simples. Como estou agora? what am I carrying? O que é que estou levando dentro de mim?
as we bring ourselves as we are, Quando falamos, nós I would like to read gostaria agora de ler e rezar that com gospel. as palavras do Evangelho de hoje. Come to me, Venha a mim, Lord, Senhor, during this Advent durante este tempo do Advento, to call us você continua nos chamando to you. para ir até você. May we come to you Que possamos as we are. ir até você como somos. All you who labor, Todos vocês que trabalham estão sobrecarregados, sobrecarregadas. Lord, we come with our Senhor, nós viemos com os nossos trabalhos. you know, Você sabe overburdened como nos sentimos sobrecarregados, cansados em alguns momentos. I will give you Eu darei descanso. Lord, Senhor, teach us ensina-nos a receber o descanso only you que só tu can give us. podes nos dar. Shoulder my yoke. Carregue meu fardo. Lord, there are so many yokes. Senhor, há tantos jugos que carregamos. Help us to shoulder Ajude-nos a carregar apenas what's ours to do, com você aquilo que é nosso and help us to let e go ajuda-nos what is not a deixar o que é, não é nosso. and learn from me. E aprenda comigo, May we place para que possamos colocar nossa liderança ao lado da sua. may we walk with you Que possamos caminhar com você, não à frente, e para que possamos aprender mais uma vez de nos sentir guiadas. for I am gentle Pois sou manso e humilde de coração. Lord, may we experience your Senhor, presence que possamos experimentar a sua presença gentil e o seu abraço humilde em meio à agitação de nossas vidas diárias.
E vocês encontrarão descanso para suas almas. Senhor, paramos de correr. Deixamos nossas almas respirarem. Recebemos a tranquilidade que você nos oferece. O seu descanso nos ancora. Sim, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Senhor, que possamos aceitar a compartilhar o seu caminho da liderança, confiar em você em todas as decisões e entrarmos na liberdade com esperança. E para que possamos responder à sua chamada com serenidade, discernimento e coragem. Amém. Agora vos convido a refletir essas palavras que Jesus nos ofereceu nesta perspectiva da liderança. Deus nos convida a assumirmos esta liderança, essa tarefa da liderança com Ele e não sem Ele. E só atenta que algumas pessoas se juntaram, se conectaram agora. Vou dar mais uma vez as instruções sobre as indicações das várias línguas. Então, se precisam as traduções para as pessoas que ainda estão se conectando, pode seguir o globo terrestre com a palavra interpretação. Se não encontra a palavra ou globo, procura em três pontos no seu ecrã. Há ainda algumas indicações para quem ainda não encontrou a tradução. Si necesitan traducción, abajo de vuestra pantalla tenéis el mundo con la palabra interpretación, o si no, los tres puntos y ahí podréis encontrar interpretación y las cinco idiomas que trabajamos hoy. Buon pomeriggio, buongiorno. Se avete bisogno dell'interpretariato, in basso del vostro schermo avete il mondo con la parola interpretariato. Se non lo trovate, cercate tre punti con la parola più o altro e lì troverete l'interpretariato, scusate. Boa tarde, bom dia. Se precisam de interpretação, embaixo do vosso ecrã tem o mundo com a palavra interpretação ou tradução e se não os três pontos com a possibilidade de escolher lá a interpretação. Okay, so let's resume. Let's continue. Thank you so much again for being with us. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco nesse módulo, respondendo a
liderança e a sinodalidade. É um prazer de introduzir vocês ao Padre David, que está mais uma vez aqui conosco, e é um prazer de caminhar aqui conosco. Então, David encontramos quase várias vezes. Ele está aqui em Roma antes da minha presença. É um padre jesuíta dos Estados Unidos e foi pedido com o Papa Francisco, com a sua congregação, ajudar a igreja, ajudar a nós a discernirmos na nossa liderança. Então, David é o diretor da equipe da liderança que oferece formação às congregações, instituições dentro da igreja para ajudar neste caminho de discernimento. Então, David, tem muita coisa que eu poderia dizer sobre você, sobre a sua experiência nesse campo, na sua experiência formativa de Santo Inácio. Salto para a última parte. Você esteve na sinodalidade, foste parte deste grande caminho. É um prazer que tu esteja aqui conosco nesta parte de discernimento e liderança. Posso dizer que estamos aqui nas boas mãos. Você nos ajuda, podemos dizer, acerca de Deus, como podemos estar gratas para isso nos ajuda, nós todos, como podemos ser pessoas completas e vivermos nesse momento de discernimento, discernirmos Deus na nossa vida. Muitas das vezes não é fácil. Então, David, tens a palavra e muito obrigado. É sempre um prazer de trabalhar aqui com vocês e fico muito impressionada que todas as línguas que você fala, Paula, eu espero um dia que eu consiga também fazer a mesma coisa. Enquanto iniciamos hoje, é uma coisa de grande ajuda na sabedoria da igreja. Recebemos esse evangelho que nós rezamos, porque é claro que Jesus tem cuidado acerca da nossa vida. Jesus não procura, não intente nos eliminar, dando sofrimentos desnecessários, mas eles têm esse cuidado como nós exercitamos a nossa liderança com a luz, alegria e generosidade. Então, temos essa alegria a iniciarmos esse caminho com esta intenção que é uma intenção de Jesus para nós, enquanto levamos este papel, que é um pouco difícil, e a nossa ação do nosso tema de hoje é como nós fazemos a nossa transição nesse papel. Então, da socioemocional experiência na liderança que nós temos como líderes, talvez vocês não foram indicadas na vossa responsabilidade agora, ou talvez no seu conselho, na província, mas em qualquer caso, lembrem-se que enquanto qualquer tipo de liberdade a qualquer uma de vocês que foi pedida, não é um pedaço para poder seguir sozinha. Nós somos seres humanos com coração, com experiências, histórias, feridas, e todos nós, como pessoas, trazemos no nosso papel como líderes todas as coisas. Então, como é que nós vivemos a nossa vida? Como fizemos a gerência dessa transição? Muitas das vezes, quando encontramos várias possibilidades, problemas, isso pode ser um problema para nós, pode ser um problema para as pessoas que nós servimos, mas sem seguir muito, vou agora partir com a apresentação. Tudo aquilo que escutamos quando entramos no avião, procuramos de apertar o cinto porque vamos arrancar. Então, vamos arrancar muito rapidamente, mesmo depois, talvez, de um pouco de ralentarmos, mas depois temos esta oportunidade. Também hoje teremos alguém de uma irmã que vai dar o seu testemunho, que vai falar da sua experiência sobre essa transição socioemocional. E depois teremos tempo para refletir esse testemunho em pequenos grupos. Então, são passos como nós vamos seguir nessas próximas 2 horas. Então, temos esse tempo de pausa.
Depois vou apresentar a vocês as minhas diapositivas da minha apresentação. Tanto não existe uma substituição que é aquilo de tomar notas pessoais. Então, é necessário que cada uma de vocês possa ter as notas pessoais para não esperar muito do documento que vou depois compartilhar com vocês. Agora vou compartilhar a apresentação e aqui estamos. Vocês agora podem ver a minha apresentação. Sim. Então, onde nós vamos hoje? Vamos explorar esta realidade da transição socioemocional. E falando da minha experiência pessoal, eu cheguei aqui em Roma em 2020, durante o período da Covid. Era um momento difícil de transição. Não sabia a língua, não sabia falar o italiano. Então, tive nem mesmo poucas relações com pessoas aqui em Roma. Então, vou falar agora da minha experiência enquanto iniciava esta minha formação, minha transição, esta missão pastoral para um papel que envolve administração, muitas das vezes administração que você não sabia quando você disse sim inicialmente à sua vocação. Se não estou errado, quando nós falamos da nossa vida, experiência como religiosas, a nossa experiência, iniciar a liderança é saber, conhecer as linhas, não é saber alguma coisa daquilo que acontece nos bonequinhos, nos filmes, é como uma experiência que segue um caminho seguro e nos convida a nós a abraçar muitas das vezes papéis um pouco complexos. Agora vos convido a vocês a escreverem na chat com a vossa própria língua, português, inglês, italiano, de dar uma palavra, uma imagem que descreve como se sentiu a assumir este papel de liderança. Talvez nos próximos anos, qual é a sua experiência em assumir esta nova responsabilidade? Procura oferecer uma palavra, uma imagem na chat para termos um sentido. Isso nos ajuda de uma forma coletiva sobre as nossas experiências. Se ainda nunca usaste a chat, pode encontrar embaixo da ecrã. Aí, a quem está a escrever, minha mãe, preocupação, sobrecarregada, preocupação, sem respostas, abertura, abundância, incerteza, desafio, serenidade, complicação. Muito bem. Vejo estas palavras e nos podem acompanhar, seguindo a nossa experiência da solidão, de sentirmos-nos abandonadas em várias situações que nós não poderíamos imaginar, do confiança, o sentido de responsabilidade, de ser humilde, abraçar o desafio, a surpresa. Muito bem. O que é que você está a oferecer é uma janela desta emoção social. Desafio e surpresas, simplicidade. Muito bem. Obrigado por compartilhar, sintam-se livre de continuar. É bom que tenhamos esse sentido para sentirmos que estamos a caminhar juntos. Enquanto seguimos nesta conversa, estamos fazendo com a abertura que existem vários fatores que influenciam a nossa vida no nosso contexto externo, e uma delas é a experiência, o que é a sinodalidade, o que aquilo nos chama. Eu vim de uma experiência com a irmã Natal Bacart,
uma das irmãs que trabalha no Vaticano sobre o Sínodo, ela ofereceu uma conferência sobre a liderança. Ela se expressou como a sinodalidade necessita de uma conversão, não somente para homens ou pessoas que estão na jerarquia, padres, mas também para mulheres, leigos, leigas, para pessoas que estão numa posição de responsabilidade com ordens religiosas, que estão na liderança. Então, mesmo enquanto abraçamos esse movimento do Espírito na igreja, devemos reconhecer que isso também envolve uma mudança pessoal, uma mudança coletiva. Enquanto olhamos para o coração e experimentamos juntos, queremos fazer esta transição, devemos reconhecer de coisas que necessitam, de coisas que nós pedimos, e um dos modos que o mundo da liderança descreve o ambiente da condição que nós estamos experimentando agora, podemos chamar parte da nossa área, a nossa experiência de vida hoje. Ninguém está isento, ou mesmo na experiência de estudo, o nível da turbulência, as questões das mudanças que está levando no mundo agora, que está acontecendo agora, Papa Francisco disse, usou a palavra da volatilidade. A experiência desta palavra, muitas das vezes, traz essa palavra da VUCA, que em português quase seria VICA, este acrônimo que significa volatilidade, que onde a mudança pode acontecer de uma forma destrutiva. Por exemplo, quando nós estávamos no período da Covid, muitas coisas aconteceram, coisas que nós não esperávamos. A segunda incerteza, por causa das várias formas de mudanças, o mundo que acontece, muitas vezes é difícil entender o que vai acontecer amanhã. E para os líderes, as líderes que precisam de planificar, é necessário estarem preparadas. Este passa a ser um grande desafio. Depois, a complexidade, a letra C. Mesmo se estamos a viver uma vida religiosa, trabalhando em ministérios diferentes, devemos reconhecer que esses ministérios, ou saúde ou desenvolvimento humano, pres- estão num momento complexo em várias fases. Preciso trabalhar com regularidades, é preciso trabalhar com realidades que envolvem finanças. E muitos desses precisam de um novo nível de complexidade. E no fim, o terceiro ponto é a ambiguidade. Não é uma coisa clara, mas é quando nós procuramos entender, quando experimentamos a turbulência nas mudanças, quando nós estávamos crescendo, talvez tínhamos instituições estáveis, a igreja talvez estava estável, a cultura, a sociedade. Tivemos o sentido de limites que nos guiavam para fazer o sentido de nós, o que era errado, bom, como seguir a nossa vida em frente. Enquanto essas referências corriam, passaram-se movimentando, abanaram-se nos anos. As coisas que nós confiávamos nas instituições, os nossos líderes eleitos também já não temos já muita confiança, e mesmo alguns líderes também da igreja também sofreram essa dificuldade por questões de abusos sexuais. Então, as pessoas se perguntam qual é o sentido, o que é real, e principalmente na cultura secular. Este passou a ser um fator essencial e que desorienta. Então, nos perguntamos, enquanto queremos servir um objetivo significativo, e nós, como líderes, este ambiente, este mundo onde nós vivemos, onde estamos, pode criar um nível de problemas tocando na nossa orelha, criar um pouco de ansiedade. Como estou resolvendo esta coisa? Então, devemos saber isso em nós mesmas
no contexto onde estamos e o impacto que isso pode nos dar emocionalmente, porque em alguns níveis isso leva a uma ansiedade. Alguns exemplos como isso acontece, co- como equipe formada aqui em Roma e as pessoas estão levando isso no seu contexto, no mundo familiar, no seu ministério, e muitas das vezes, por primeiro tempo, usam esta responsabilidade. Existe muita confusão, porque pessoas trabalham internacionalmente, equipes que trabalham com nova língua, uma nova cultura, questões fundamentais acerca do tempo, como trabalhamos com dinheiro, como enfrentamos a autoridade, essas coisas que nós experimentamos em termos do nosso trabalho, no acompanhamento, o Conselho Geral, como compreender o número da diversidade que, em termos do nosso conselho, do como completamos o Conselho Geral, o capítulo geral, ou mesmo durante uma constituição. Muitas das vezes tem essa distinção cultural, muitas das vezes tem esta questão do atmosfera do norte e do sul. Isso muitas das vezes é difícil para as congregações seguir em frente. As expectativas das irmãs idosas, como tomar cuidado delas, e as jovens podem querer ir em uma outra direção. As novas comunidades sempre precisam de atenções especiais, como podem ser formadas, como podem caminhar juntas, não como viver separadamente, mas como as pessoas estão levando a vida juntas e criam esta equipe, este dinamismo da equipe. Tem este sentido oferecer novos papéis e aprender nos faz sentir confortáveis porque nos coloca em territórios das nossas áreas. E muitas das vezes é um pouco difícil quando formamos as novas comunidades para ter feedbacks inconsistentes, se são abertas entre elas, em quais fases de formação estão precisam vermos como segue, como vou mostrar o meu papel, eu assumo o meu dom, eu estou a construir, estou contribuindo, talvez vocês sabem o que é que estou falando, e no fim, não há dúvida, também existem frequentes viagens e muitas das vezes as nossas agendas também têm esse impacto. E como nós gerimos a gestão, como formamos a nós mesmas, como fizemos a agenda, como nós fizemos as nossas experiências. Então, essas são algumas coisas, dessas coisas, exemplos do modo como podemos seguir na vida religiosa. Enquanto dizia, quando o Papa Francisco convidou a Igreja a assumir este caminho da sinodalidade, esses momentos apresentaram como um grande desafio, como um convite. Em muitas formas, somos atraídas da promessa da sinodalidade como uma possibilidade de construir comunidades que vivem na forma de discernimento, no caminho de discernimento. Estamos a criar visão, mas estamos formando uma visão coletiva. Estamos aqui para construir, para compreender como fazer decisão que são mais refletivas na vida comunitária, no cuidado dos idosos ou desenvolvimento do novo apostolado, para sair neste ponto para um outro modelo, que falo de um modelo onde algumas pessoas são autorizadas a assumir a autoridade, fazer decisões para outras pessoas, no modo da sinodalidade, que quer manter este modelo hierárquico e incluir a participação, isso necessita de uma mudança, uma corresponsabilidade.
E muitas das vezes se necessita de uma experiência de conversão para as congregações religiosas, onde tem um modelo de baixo acima que permite às irmãs a serem independentes, aquelas que têm as suas autoridades. Agora estamos indo à sinodalidade a distribuir as responsabilidades e criar uma questão onde as lideranças mais jovens criam este processo de consultação para criarem outras pessoas nesse caminho de discernimento, de estar mais calmas, procurar de trabalhar de uma forma mais profunda, como compreender as necessidades, como articular e como responder de uma forma apostólica no discernimento. Todas as coisas envolvem várias formas, numa forma individual e coletiva. Enquanto falamos da nossa experiência interior, nós olhamos como são esses novos caminhos de uma forma interior. Nós talvez queremos levar a nota em termos como a nossa energia, o nível da energia se existe este modo em fazer novas coisas, pode também dar vida quando nos sentimos que temos uma competência para engajar-se com uma nova tarefa, desafio, então para que nós possamos nos sentir sobrecarregadas, mas sentir-se que já temos essa capacidade de ter o sentido de entender o que é que estamos a fazer enquanto saltamos a linha fora das nossas dúvidas, muitas das vezes é uma coisa importante, mas isso indica quanto tempo dormimos, quanta experiência de ajuda umas às outras, o sentimento, a ajuda que temos com a superiora geral, a ajuda que temos com as irmãs na nossa congregação. Então, precisamos de entender o clima e a cultura onde nós estamos a experimentar essas todas as estruturas. Se nós nos sentimos sozinhas, se nós nos sentimos confusas no discernimento, nos sentimos que somos incompetentes por um determinado período, tudo isso nos pode guiar não somente a uma estresse, mas a uma depressão. Se nós temos a coragem de expressar e pedir ajuda e podemos encontrar nós mesmos, eu partilhei com uma coisa, por exemplo, aquilo que eu disse no início, nos primeiros 2 anos aqui em Roma, encontrei dificuldades. Durante este processo, eu entendi que é necessário entender os meus limites. Existem momentos que eu esperava falar italiano de uma forma fluente e eu sentia pânico. Existem momentos que me pediam de mostrar minha competência em situações que para mim eram difíceis. Então, me senti que muitas das vezes procurava de ganhar a confiança das pessoas, mas consegui aceitar a minha vulnerabilidade, permitir às outras a compreender, outras pessoas a entender a minha vulnerabilidade, a minha situação. Vocês estão prontas a fazer isso? Porque isso significa ser responsáveis. E nós, como líderes, precisamos de caminhar nesse tipo de responsabilidade para as nossas irmãs, nossos irmãos, a nossa congregação. Quando falamos da questão interior, do estado interior, se não estamos sobrecarregadas ou temos esses limites, nós não precisamos mostrarmos como se fôssemos os melhores. Esta é a vida, somos seres humanos. Agora vou procurar introduzir a forma como nós trabalhamos nesse discernimento de leadership, de liderança, estas tendências de ação. Se vocês olharem para essa diapositiva, vocês veem se aproxima. Existem nesta diapositiva algumas tendências de reação com 3 categorias. E essas categorias
se fala da proteção e controlo, tem o sentido do comportamento que muitas das vezes nos relacionamos quando estamos um pouco estressadas. Muitas das vezes existem programas, talvez através da nossa experiência desde crianças, quando estávamos ainda crescendo, existem modos em que sofremos questões de uma perca ao estarmos sobrecarregadas. Se nós temos a tendência de controlar o que e todas nós fazemos isso, é uma coisa natural. Existem coisas que a cada uma dessas forças, se nós usamos a exclusão, que isso cria competências, está guiando a competência de uma forma reativa, impacto da comunidade e da nossa congregação, vai se influenciar. Como disse, é uma coisa inevitável. Vocês terão essas tendências, essas passam a serem as raízes de criar o espaço dos dons que temos, criando esses espaços de gestão, colocando coisas em ordem, ou mesmo procurando entender a grande imagem. Mas esses dons são dons que muitas das vezes aparecem por causa do medo, da ansiedade. Então, pensando essas coisas como exemplo de uma forma metafórica, se eu tenho essa tendência de reação, eu sempre lanço, digamos, a água, como o Pedro que saiu do barco e depois estava afundando. Então, tenho este medo de enfrentar. Então, a criação da competência é Jesus que nos ajuda a subir de novo no barco, nos ensina como pescar, nos ensina quais são os nossos objetivos. Então, o desafio para nós é discernir em que estado interior da minha liderança, qual é o momento da liderança. Encontrar modos para entender nosso momento interior, a oração, a emoção social, dependendo das nossas relações, onde podemos ser de ajuda ou podemos estar calmos, que esses pontos são pontos que ajudam a encontrar espaço para nós mesmos, a criar espaço para além somente de reagir. Vocês sabem que esta mapa que mostro vocês nessa diapositiva está o par do esquerdo e direito entre relação e tarefas. Muitas de nós aqui temos preferência no fim do dia que complete as suas tarefas ou mesmo na parte de relações. Uma liderança efetiva é necessário carregar as duas partes, mas sabendo que a nossa tendência é correr mais na nossa tarefa que a relação. Em qual direção tenho que dar mais atenção? Eu procuro mais orientar-me nas tarefas e no fim do dia procuro fazer controlo as minhas caixas, coisas que eu consegui fazer durante o dia, mas se vou na parte da relação ou não tenho como a qualidade da conversa foi. Eu sei que existem questões da minha liderança, questão do equilíbrio. Se eu estou mais inclinada na relação e não consigo fazer as coisas, também terei falta de responsabilidade como líder. Então, é necessária esta consciência. É importante o reconhecimento pessoal. Então, esta é uma mapa simples, é uma ferramenta como compreender quais são as responsabilidades que necessitam um líder, mas também um modo para nos lembrar que a paz interior que nos ajuda a guiar faz uma grande diferença. No estado de reação, se vocês olharem, a nossa tendência, quando um problema aparece, pode ser um problema ou uma ameaça. A estrutura como
cria este sentimento de medo que promove esta tendência de reação. A estrutura é que cria problema. Se não estamos na tendência de reação, entre a nossa capacidade de oferecer resultados e tempo, se nós pensamos isso, é como se fosse aquilo que faz os bombeiros quando apagam o fogo. Eles procuram entrar na ação, podem relaxar. Quando se procura de apagar o fogo na liderança, é necessário usar essa liderança aí, mas muitas das vezes não nos ajuda esse tipo de reação a resolver a nossa liderança. A forma alternativa é que nós devemos sair da nossa ansiedade, que é uma coisa de referência pessoal, controlar a nossa imagem, conseguir autorreferenciar-se, saber como se controlar. Quando saímos neste modelo criativo de liderança, conseguimos ver o sentido de vocação, paixão, visão no nosso trabalho, mesmo na nossa liderança, mesmo quando fizemos as coisas, assumimos ações durante o tempo, os nossos resultados passam a serem positivos. Existe esse modelo, esse processo que ajuda a criar espaço de liberdade, paz, de conexão com as pessoas, com objetivos durante as nossas tarefas, na nossa missão. E isso nos permite, durante o tempo, alcançar os nossos objetivos, servir a congregação, a missão e completar o nosso capítulo geral. Então, convido vocês a ver essas imagens, procurarem ter uma visão mental entre as diferenças entre a reação e a questão positiva. O que que nós precisamos na liderança? Nós precisamos de criar espaço. No início da nossa chamada, agora, Paula nos disse para acalmarmos um pouco. É necessário lembrarmos das experiências que nós já fizemos por detrás, iniciar a ter atenção, conectar-se com o nosso ambiente, permitir estas palavras do Evangelho não somente de uma forma superficial, mas de uma forma profunda. Este tipo de pausa, de estar calma, nos ajuda a entrar na nossa realidade, a conectar-se com a realidade. Isto é aquilo que nos permite, além de reagir, criar essa ansiedade. Ninguém pode criar esse espaço para nós. Devemos assumir uma responsabilidade para nós e também ajudar a nossa equipe a encontrar um espaço para paz e reflexão, para um momento de pausa, mesmo durante o dia, mesmo durante o encontro. A sua vida está cheia desses encontros, mais que aquilo que fazia antes. E a cada encontro tem esta possibilidade de estar presente e responder este lugar onde nós mandamos a presença de Deus e também o desejo de Deus para nós. Em alguns momentos, vamos escutar o testemunho de uma colega, amiga. Ela é da congregação argentiniana das irmãs. Ela vai compartilhar conosco a sua experiência, a sua emoção de transição para no Conselho Geral. Vamos escutar para que vocês possam compartilhar os desafios que ressoam entre vocês. Como passou a experiência? O que que você experimentou no seu próprio papel na congregação? Seguindo esta experiência, vamos escutar o vídeo e depois teremos alguns momentos para escrever a sua experiência e preparar-se para o grupo pequeno, onde teremos uma conversa no espírito, mas vou dar mais instruções quando chegar o tempo. Agora vos convido
a escutar, a tomar atenção no testemunho. Paula, estamos prontas para seguirmos com o vídeo da irmã? Taking your words before we would go into the video. Antes de seguirmos com o vídeo, Job with time schedule. quero um pequeno intervalo, For a minute. uma pequena pausa. Escutamos muitas coisas boas. Queremos agradecer Creative motions with que continua a criar esta emoção entre nós. Então, vamos levar um momento. O que foi que me tocou? stays with O you. que é que ficou contigo depois da palavra de David? You can write it on the Pode dar a si mesmo, pode escrever na chat e depois seguimos. Obrigado. Hablo en español ahora porque el video será en español, así las traductoras pueden cambiar. Y entonces pasamos a escuchar el testimonio de la hermana Stella. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar desde el cual se estén conectando. Mi nombre es Estela Briñola, Meu soy miembro de la nome Congregación de Jesús. é Estela Gino, En el tercer año sou membro da como Congregação de miembro Jesus. de la Junta Atualmente General de mi estou congregación. no terceiro ano como membro Soy da equipe de nacionalidad liderança argentina, geral da minha viviendo congregação. actualmente en Roma. Sou argentina, mas atualmente moro em Esta grabación Roma. porque cuando ustedes estén Estou compartiendo gravando este vídeo este porque quando espacio vocês a estiverem través de la compartilhando red este de Casa espaço Discernimiento, organizado pela USC, facilitado pelo principalmente programa de estaré en liderança India. Discernmente, ¿Cómo será estarei na la Índia e não conexión? sei como será a Veremos. conexão. Quiero compartirles lo que Na significa para comuni... mí desde diferentes Quero ámbitos partilhar aquilo que el significa comienzo para mim em del vários tiempo en el âmbitos liderazgo no general. início da liderança geral. Primero, Primeiro, contextualizar que contextualizar. mi lengua materna Minha língua materna é o espanhol. nuestra comunidad Casa General Nossa está en Roma, comunidade da Casa Geral está em Roma, todos ou nos hablamos seja, em italiano todo o nosso ambiente se y fala nosotros como italiano. equipo, E nós, nuestro como trabajo, nuestra vida equipe, cotidiana y a nuestras nossa vida reuniones cotidiana, son aquilo en que inglés. compartilhamos nas reuniões, todas em inglês. Somos un equipo internacional Somos uma de equipe diferentes continentes, diferentes internacional e de culturas, diferentes continentes, diferentes y esto culturas. hace E ya isso faz com que el já comienzo o sido início tenha parte sido parte de un gran desafío. de um Desde grande esta distancia puedo desafio. ver À distância, agora eu posso ver cuántas, cuántos desafíos quantos desafios juntos juntos vivimos vivemos, y solo tenemos quantos ao una mesmo dimensión. tempo das quais não tinha uma Primero, saber dimensão. que han sido Primeiro, elegidas dizer para que ser quando fui eleita, cada uma de diferentes vocês, a cada um de nós temos diferentes modos de hacer modos elección, de unos fazer as en eleições. nuestro caso en la congregación general, No capítulo, outros na congregação algunos geral. años, no Não podemos há llevar muito meses para tempo, discernir não podemos levar meses para discernir se queremos aceitar essa esta actividad missão en la que nos congregación general. oferecem dentro da congregação Y esto pelas fue algo de irmãs. lo que inicié a ser Isso é consciente en algo el que primer año, me tornei porque consciente no después de primeiro decir ano. sí Uma coisa é en dizer sim, naquele y después momento específico, seguir e viviendo depois ese uma sí en la coisa é vida seguir cotidiana. vivendo esse sim na vida Todos cotidiana. sabemos que volvemos
Depois, todas sabemos que voltamos para nossos países, às vezes temos 2, 3 meses para nos preparar, depende, às vezes com a possibilidade ou desejo de ter um descanso antes de começar, que a realidade, pelo menos eu não podia viver assim por causa das emoções, pelas despedidas, e preparei tudo que deixava por trás na região da América do Sul, onde eu saía. Se me dizem que passou esses 2 meses entre a eleição, a minha chegada a Roma é como se tivesse muito nebulosa de muitas coisas, trâmites migratórios, consulados, passagem, despedidas, reuniões, tudo isso é como se estivesse numa nuvem. E depois de chegar a Roma e iniciar com a equipe, uma que conhecia de equipe, a outra não conheço. No nosso caso, Casa Geral, iniciamos durante a pandemia com coisas muito patentes, muitas coisas que requeriam da nossa atenção, que haviam sido adiadas. Alguns casos ficaram na pausa devido à pandemia. Então, o ideal era chegar e ter cerca de 6 meses para fazer um seminário intercultural, e trabalho de equipe, para podermos conhecer, mas na realidade não tivemos esse tempo. Começamos a assumir situações, a viajar, ler relatórios, muito, como disse, muitas coisas pendentes. Enquanto esperávamos coisas pendentes, agora eu posso ver que tudo isso, essa transição, aquilo que fez é que era uma coisa mais. Eu vivi este primeiro ano com consciência, mas vejo em duas formas, entre o sul e os países mais Austrália estão mais no sul, não é? A mudança do hemisfério com situações diferentes, um idioma diferente. E se pudéssemos dizer uma metáfora, é como se eu estivesse flutuando no Oceano Atlântico entre o meu continente e a Europa. É nesta tensão entre o que estava deixando, o que era a minha região geográfica, a minha missão que tinha no momento, com todos os desafios que tinha, mas também um ambiente mais conhecido. Ao chegar a um espaço desconhecido para mim, o que eu podia saber e todos os treinamentos e formações que eu tinha em liderança eram como se toda a experiência vivida como fosse uma criança de 5 anos no jardim de infância ou no kindergarten, sem saber o que significava fazer parte da liderança geral, no momento quando a realidade que se aproximava com muitas questões a serem resolvidas. E de uma experiência de viver em comunidades muito pequenas. Na minha experiência de comunidade nos últimos anos foi praticamente estar em casa de 3, 4, 5 irmãs, viajar, ser mais ser poucas, morar em uma casa grande, em uma multicultural com vários idiomas, por mais que aqui se fala inglês, mas digamos com esses movimentos, com códigos culturais diferentes e com muitas exigências comigo mesma, eu me exigi inconscientemente de me adaptar. Então tenho que responder a isso, tenho que fazer isso. E depois desse primeiro ano, como disse, sinto como tive muitas coisas a aprender a me localizar corporalmente, me sentindo estranha. E no segundo ano, quando comecei a sentir melhor, agora estou vendo do que se trata, porque que estou aqui, vivi esta grande vulnerabilidade. A vulnerabilidade estava presente, mas com uma consciência de vulnerabilidade maior e sentir-me entender que há cerca de um ano que me sinto assim, ou seja, como se estivesse com a pele em carne viva, às vezes não que comecei a permitir a minha emocionalidade saísse, comecei a sentir-me que devia sair deste lugar. Além disso, quando viajamos, aqui em Roma viajamos muito, ou seja, viajamos a Roma, saímos do outro lado, ficamos alguns meses fora de Roma, então essa transição para mim foi, como disse dizendo, foi um momento de aprendizagem, conseguir integrar e regular, poder estar em contato com o mundo emocional, receber as emoções, dar espaço, integrá-las também com o autodistanciamento interno, construir a cada vez mais essa visão de conjunto da congregação, essa visão
da varanda do helicóptero continuam sendo construída. Eu vejo esta coisa interligada ao lugar geográfico, cultural, a qual eu pertenço. Sinto que agora, no meu terceiro ano, isso está indo, como eu posso se diferenciando dias a dias. Muitas das vezes a Roma talvez é algo relacionado à minha cultura, ao mesmo tempo que me sensibiliza mais também estar a todos, coisas novas, a grande riqueza. A minha oração não é a mesma, a minha espiritualidade está enriquecendo. Para mim, este tempo foi rezar muito e pedir ao Senhor para dar-me a luz, para que comece a entender a Jesus ressuscitado, conectado com a encarnação desde o despojamento, desde criança, desde este despojamento de criança no presépio, não como uma imagem romântica, mas como este vestuário, as roupas que vão embora, ficando a caminho. Não isso que eu senti, isso é que eu senti como nua, como desprotegida, intempérie, como vida religiosa, pela diminuição de nossas irmãs em número, pela necessidade de tomar decisões e não contar com a mesma quantidade que havia algumas vezes nos anos atrás, pela fragilidade e vulnerabilidade do nosso corpo congregacional. Tudo isso eu sinto que foi uma transição. Houve, digamos, um momento de crise em que pensei que outros lugares iriam ganhar força, e ver essas mudanças de identidade da vida religiosa, essas crises são da minha congregação, mas também compartilhadas com outras congregações, são crises questionadamente compartilhadas. Estas sensações de que estamos em um tempo de muita graça no nível do mundo, na sociedade. Aí iniciei entendendo a vulnerabilidade não como um limite, embora falemos como vulnerabilidade na vida religiosa, havia uma parte de mim que sentia assim, mas isso não é um limite. Começando a ver a riqueza, a vulnerabilidade como possibilidade, a vulnerabilidade própria e a congregacional, e tanto que gostaríamos, os recursos às vezes não são suficientes. Então, para mim, está sendo um tempo de uma oração diferente, de uma percepção e estar com Jesus. Talvez não tanto não é uma coisa grande, muitas vezes temos facilidade, temos muito a fazer, mas este sentimento, este convite a estar com Ele, onde quer que esteja, é algo que me impactou. Foi continua sendo ver que às vezes esses períodos de liderança geral terminam com um grande esgotamento, não como queimadas, como agora vivo, volto à vida normal. É verdade que não é natural a forma que levamos diante desta missão, mas com clareza, não quero que estes anos no governo, na liderança geral, onde estamos, onde estou na minha vida, na minha missão. Estou com Jesus, estou aqui a servir a Jesus, assim como um convite, como quero me posicionar, como me sinto convidado a viver este tempo. Então, permitam-me esta pergunta: quando voltamos de uma visita, seja uma visita de familiarização, seja uma visita canônica, não se trata apenas de entregar ou compartilhar relatório formal, mas também de criar espaço para me perguntar e nos perguntar o que aconteceu comigo, o que está acontecendo comigo, com isso, como estamos vivendo, viver nesse espaço de liderança geral, também nessa vulnerabilidade, continuo sendo filha, continuo sendo irmã de meus irmãos, tia, que a família esteja longe, que minha mãe, esse não saber algo que acontece, mas eu consigo assumir este empenho, eu preciso a Vita Vitali, aqui me encontro compartilhando a equipa de liderança, a etapa congregacional, tudo aquilo que vivemos, e compartilhamos como equipa de liderança e poder me permitir fazer uma pausa. Como estou com isso que estou vivendo, permitir que Jesus, caminhando com Ele, conversando com Ele, sendo como os discípulos, discípulas de Emaús, buscando ajuda, tendo que me acompanhe, pedindo que me acompanhe espiritualmente na minha liderança, coaching, monitorando, etc. E permitindo-me dizer, não sei, é preciso. Isso ajudou-me a dar muita liberdade, e sempre quando compartilho isso com as irmãs nas comunidades em diferentes lugares, também nos coloca em lugares diferentes, nos permitem dizer a nós mesmos, não sei,
mas vou querer fazer o processo também dizer não sei, fazer um caminho e dizer que não sei. Partir da vulnerabilidade, a partir da intempérie, como construir espaço de abrigo, como construir espaço de Betânia, assim como Jesus tinha a sua Betânia, também construir janelas neste caminho. No sé si ayuda Não esto, no sé si sei se se podría isso hacer ajuda ou que desde un compartilho, lugar simplesmente de quando vamos encontrando o caminho, empatizar que esto no es ser capaz algo de grave, empatizar que isso não é así que só sí, sendo estranha neste si tienen primeiro la oportunidad começo, então, de bom, compartir, muchas gracias. compartilho com vocês com grande fruto nesses dias. Muito, muito obrigada. Wow, Yeah, beautiful. Foi muito, muito bom o testemunho. it's beautiful when someone allows us to É bom quando alguém nos permite allows us compartilhar esse caminhar de vulnerabilidade, nos ajuda a tocarmos com a nossa caminhada, com os nossos limites, com coisas que não conseguimos fazer dentro das coisas. Share with Estela. Vamos agora compartilhar sobre aquilo que escutamos a Estela, como foi no ano passado e este ano. Eu penso que isso nos ajuda a entender a nossa própria experiência. yeah, I would just invite us as well to stop for a E moment. agora quero convidar a vocês Spanish a people, calmar speaking people were able to listen because I para know podermos difficulties refletir um pouco, porque o áudio era um pouco difícil. probably that was the problem. But Penso we que o understand problema foi o grupo espanhol, que o áudio era um pouco before we have difícil para a on our Espanha. end. I'll explain to you later. Agora, What um resonates pouco de in us momento, o que é que nos toca? O que é que fica conosco depois desta partilha da irmã Estela? okay. So we have now two things. We will have after the break. Temos agora duas coisas. Depois do intervalo, vamos dar uns 5 minutos para estar um pouco em contato com o seu corpo, ir ao banheiro se necessita um pouco de água para fazer uma Break pequena ginástica e depois vamos entrar em pequenos grupos onde David vai nos guiar, mas antes desse ponto quero pedir a Gianluca para colocar a sondagem das línguas, onde a cada uma de vocês escolhe a língua em que vocês querem participar em cada grupo. with English, Spanish, Podem ver a sondagem inglês, espanhol, francês, italiano, português. Se você não quer estar em nenhum grupo, pode. you are allowed as well. Também tem a possibilidade, por qualquer razão. E depois do intervalo, vamos, I ask everyone podemos. to call just to Então, sento. and at the same Quero time uma vez pedir não fechar a sondagem. Teremos aqui 5 minutos. Voltamos aqui 17 minutos da hora que vocês tiverem. we'll be back. E depois vamos aos grupos. Mas agora temos esse intervalo de 5. Sou a irmã Maria Justina. The Padlet is quite Como você vê, a Padlet está cheia. Esta vai ser um recurso para nos ajudar enquanto continuamos nos próximos dias. Vamos conseguir ver
e refletir wonderful resource, actually. um recurso importante que nos ajuda, que foram comentários que surgiram no grupo. Agora vou partilhar de novo a minha diapositiva para compartilhar com vocês alguns comentários. Share a link to the Padlet. Vamos compartilhar de novo o link onde vocês podem continuar a revisionar. As we're moving on from the Padlet, Enquanto seguimos com o Padlet, I'm going to share this quote from vou Francis. compartilhar este ponto do Papa Francisco. Many quotes from Pope Leo in the Teremos muitos pontos com o Papa Leão, mas com o tempo, some people algumas pessoas nesses dias themselves by saying consideram a si mesmo que as coisas não são fáceis como eram antigamente. Mas sabemos que o Império Romano não era propício à mensagem do Evangelho, à luta pela justiça ou à defesa da dignidade humana. Todos os períodos da história são marcados pela presença da fraqueza humana, do egocentrismo, da complacência, do egoísmo, para não falar da concupiscência que nos assola a todos. Essas coisas estão sempre presentes sob uma forma ou outra. Elas se devem aos nossos limites humanos e não a situações particulares. Não digamos então que as coisas estão mais difíceis hoje. Elas são simplesmente diferentes. Mas aprendamos também com os santos que nos precederam, que enfrentaram as dificuldades de seu tempo. Proponho então, portanto, que façamos uma pausa para descobrir algumas das razões que nos possam ajudar a imitá-los hoje. I appreciate this Eu closing agradeço muito esta forma conclusiva do Papa Francisco colocar todas as coisas na perspectiva hoje, mesmo se estamos a viver nessas mudanças difíceis, essa mudança do tempo que, we have many ancestors in que faith temos muitos ancestrais que viveram e viram nesse momento, ao enfrentaram também desafios, algumas desses das vossas próprias congregações had a very particular tiveram também experiências particulares como o Evangelho e a inspiração do Espírito encontra o desafio do seu tempo, onde a palavra se espalha e mesmo a fundação com o carisma que serve. Então, estamos aí hoje também a encontrar essas mesmas dificuldades. Temos esta confiança que o Espírito continua a viver, a nos ajudar a fortalecer, a caminhar conosco na nossa própria vida, na nossa própria liderança. Então, enquanto trazemos a nossa reflexão hoje, nesta vida, na experiência da liderança, então confidence and hope vamos fazer isso na confiança e esperança grace que temos a mesma graça was given to the saints who have que gone. nos foi dada. Seems that we have lost David. Um, Não conseguimos escutar. so we hope he comes back. We did lose him. Acabamos perdendo o padre Yeah, David. he was sharing with you. Vamos compartilhar o que ele estava compartilhando para vocês. So he was saying, if I heard well, that Se escutei bem, é que
Muitas vezes falamos que o nosso tempo é mais difícil e as complexidades que estamos enfrentando são mais difíceis na história, mas de verdade existem muitas pessoas que viveram antes de nós também que tiveram momentos difíceis. Estava aqui dizendo que a graça que Deus estava lá com eles também está aqui conosco. Nós estamos aqui neste momento de advento que Deus vem. Nós podemos olhar com esperança, olharmos por detrás com muitos testemunhos que foram nos vários momentos da história, seja na nossa congregação, na igreja e no mundo. Então, nós podemos aprender também com essas pessoas. E estarmos atentas que estamos no processo com as outras pessoas no mundo. É necessário sermos boas, levar abraçar as nossas dificuldades na serenidade, mas também abraçar as outras, porque somos humanas e muitas das vezes uma das coisas que nós procuramos de fazer é não aceitar a nós mesmas como somos. Então, é necessário olhar os nossos desafios, mas também os desafios que temos com serenidade e com coragem. E alguma coisa que Papa Francisco que deixou como legalidade para nós é esta frase que vou aqui ler: não podemos fazer nada de bom, nada evangélico, se tivermos medo do equilíbrio, que significa desequilíbrio. Papa Francisco sempre falou de muitas coisas, muitas palavras, essa é a coisa que ele disse. Então, devemos assumir corresponsabilidade nas nossas mãos, nestes momentos em que vivemos na sociedade como vida consagrada. Estamos nesse momento de desequilíbrio, enfrentamos várias coisas, então precisamos desse equilíbrio de muitas coisas. Essa é a vida. Quando nós olhamos a comunidade de Jesus no fim da sua vida, também havia muitos desequilíbrios. E olhando para nós mesmas, muitas das vezes falamos não deveria ser assim. Uma das coisas que nós temos na nossa tradição da vida consagrada é que as coisas devem estar em ordem, mas as coisas nem sempre estão em ordem. E essa é a vida. Quando assume a tarefa, o papel da liderança, nos encontramos muitas das vezes em desequilíbrio, desequilibradas. Mas Deus sempre está lá conosco e um dos convites que queremos pedir a vocês é que quando encontra essa dificuldade, não perder a fé, porque Deus abraça a você. Devemos ser sempre humanas, porque isso é normal e somos humanas. No Evangelho existem várias vezes em que Deus pede aos seus discípulos de seguir com o amatur, entrar no barco e partir, sair, encontrar para uma terra estrangeira e pescar. Então, tem esse desequilíbrio que nós encontramos na vida. Então, eu sei que David ia compartilhar isso com vocês, eu vou fazer isso para vocês. E amanhã vou pedir para que ele possa continuar. Aqui existem 5 elementos em termos de transição, em termos de assumir uma nova responsabilidade. E vou partilhar. Depois vão receber todos o material. Vocês vão receber todos os documentos, os materiais necessários para continuar a aprofundir. O primeiro ponto é o que nós sublinhamos é este bem-estar pessoal, este autocuidado. Muitas das vezes procuramos de responder o que é que vem. É que nós não podemos decidir tudo. É verdade, existem muitas emergências, existem coisas, mas
precisamos tempo para descansar, tempo para oração, tempo de estarmos em contato com mim mesma, tempo de rotina. Precisamos também de uma comunidade ou de redes de apoio, estar com as pessoas que nos podem ajudar, fazer a monitoria, acompanhamento espiritual, todas essas coisas. Não precisamos eliminar essas coisas. E outro aspecto que nós precisamos é o desenvolvimento e a formação de habilidade da comunicação, habilidades da tecnologia. Existem muitas habilidades. Eu agora vejo aqui o Padre David está aqui, agora passo a palavra. Já tinha levado a sua função, agora passo de novo a palavra. Obrigado. Tive muitas coisas abertas no meu computador, então muitas das vezes acontecem e acabei que o computador acabou se bloqueando porque tive várias coisas abertas no computador. Como Paula já dizia, como líderes, precisamos de assumir essa responsabilidade, de fazer este limite da nossa gestão. É necessário respeitar com esta autocuidado, conhecer a si mesma, saber quando dizer não. Algumas de nós podem criar conflitos por dizer não, porque querem obedecer, por causa da formação, o desejo de fazer uma boa jovem, uma boa menina. Se nós não aprendemos quando as coisas são demais, este pode ser um problema para nós e para as outras. Quanto a estas práticas de transição, existem muitas formas que nós podemos, esses recursos externos, culturas, do nosso diretor espiritual e do nosso. Esse tipo de acompanhamento pode nos ajudar e mesmo a escutar. Então, você encorajo a dizer quando a pedir esse tipo de ajuda. Eu tive muitos tempos, como disse Stella, aqui nos acompanhou, fazendo aqui o seu testemunho. Uma das coisas que eu gostaria de compartilhar, porque estamos um pouco em cima do tempo, a maneira como nós criamos essa estrutura da nossa experiência, o estresse nesse momento de transição. Se nós temos essa tendência de ver a nossa experiência de estresse ou transição como problema, então isto nos guia a um tipo de reação, uma tendência de reação. Aí vamos mostrar essas negatividades, isso tudo afeta. Se nós experimentamos a transição e as questões, as problemáticas do nosso trabalho, vamos criar uma estrutura como uma experiência de entrarmos plenamente naquilo que é novo, a experiência como se fosse uma aventura de abertura, aquilo de esperar de ser perfeita ou imperfeita, de aprender novos modos, isso muda todas as coisas. No fim do dia, isso nos guia, nos dá o sentido, conseguimos completar e procurando de iniciar a tentar coisas novas, mesmo se tivermos dificuldades, mas conseguimos aprender. E isto dá uma fase. Uma das coisas importantes que nós devemos aprender sobre as nossas tarefas é encontrar onde o Espírito está agindo e dar esta gratidão e fruto da nossa experiência, mesmo se você está fazendo o caminho de transição. Esta é uma das coisas que eu aprendi, segundo as minhas experiências. A humildade também é uma das coisas que eu tive como se fosse um dom, um grande dom. Com isso, quero aqui introduzir a nossa próxima sessão. Nos próximos 2 dias, vamos explorando alguns outros tópicos, incluindo como vemos a nossa organização
como uma realidade espiritual e não somente físico, questões técnicas, questões diárias. Então, vamos ver nos próximos dias. Depois, passo agora a palavra a Paula para depois dar a última conclusão. Obrigado, David. Agora termino de compartilhar. Eu penso que é tudo, sempre que alguma coisa, sempre que esta incerteza, ambiguidade e as incertezas. Então, muito obrigado, David, pela sua sabedoria, pela sua inspiração, dando o seu tempo para refletir, compartilhar. E também vejo que tem este respeito de continuar, então convido todas vocês a continuarem. Quando os vídeos estiverem prontos, vou compartilhar com vocês. Vou também compartilhar alguns materiais. Por favor, olhem no spam também, porque muitas das vezes terminam aí. Amanhã vou compartilhar também com vocês a apresentação e amanhã, à mesma hora, às 14h30, vamos continuar respondendo à chamada, assumindo a responsabilidade. O que significa assumir o papel da liderança em várias formas específicas. Obrigado pelos técnicos que trabalharam nesta sessão para os tradutores. E estamos aqui mais uma vez amanhã à tarde, às 14h30, hora de Roma. Até amanhã e obrigado, David. Obrigado, Paulo. Obrigado a todas. Até amanhã. Thank you, everyone. Very much. Thank you. Thank you, Paula. Thank you, Paula. Thank you. Ana, Thank you very gracias. much. Gracias. Gracias. Grazie mille, grazie. Gracias, chicas. Chao, chao. Merci. Grazie, Grazie. a domani. Gracias por los testimonios, también les era muy bueno, gracias. Thank you. Bye. Hasta mañana. Bye bye. Bye bye. Mañana, gracias. Hasta mañana. Thank you, Sister Paula. Bye. Bye. Saludos. Nuestra hermana. Gila. Paula, we'll see you tomorrow. Bye bye, everyone. Bye.